Álvaro Mendes, os meus cumprimentos. Olha, eu não posso, por enquanto, pronunciar-me em relação ao comunicado do Bureau Político, este último, porque não tive ainda acesso ao documento em formato mais adequado. Eu tive acesso através de um áudio que me foi partilhado nas redes sociais e tomei, enfim, conhecimento da pretensão do presidente João Lourenço em se recandidatar ao mais alto cargo da nossa direção do partido e, portanto, a pretensão de se recandidatar ao cargo de presidente do MPLA. Como eu sempre disse, o camarada João Lourenço, enquanto militante do MPLA, tem os mesmos direitos, os mesmos deveres que todos os demais membros da organização. E, portanto, a sua recandidatura está perfeitamente justificada nos estatutos, desde que ele cumpra com outros requisitos que são estatutariamente estabelecidos e que sejam legais. Por exemplo, o camarada João Lourenço, enquanto presidente da Comissão Nacional Preparatória, que tem funções eleitorais, não pode, em momento nenhum, candidatar-se a qualquer cargo no partido, porque faz parte de uma comissão que vai ter contacto com todos os dossiers dos demais candidatos. Portanto, aqui uma incongruência, uma incompatibilidade que não permite que ele, enfim, possa apresentar qualquer tipo de candidatura. Aliás, eu sempre alimentei essa esperança de que uma vez que o camarada João Lourenço estivesse nessa posição, iria abdicar da, dessa pretensão em se recandidatar. Mas e eu considero isto uma violação grave aos nossos estatutos. Por sua vez, mas eu depois vou, enfim, pormenorizar melhor, vou, se calhar, conversar consigo um pouco mais detalhadamente para lhe explicar sobre esta incompatibilidade. Mas o que mais me deixou perplexo foi o comunicado do Bureau Político relativamente à própria pretensão de candidatura, porque se é legítimo que o camarada João Lourenço informe o Bureau Político de alguma pretensão, de alguma situação pessoal que queira expor, já não é legítimo o Bureau Político evocar um apoio incondicional a uma pretensão individual, a uma candidatura do camarada João Lourenço. Isso me parece não, é exatamente violar direitos dos outros candidatos, dos outros pré-candidatos, dos outros pretendentes. Portanto, não é o Bureau Político que anuncia a pretensão. Quem deve anunciar a pretensão é a Comissão de Candidaturas que foi criada para esse efeito. Aliás, tem vindo a anunciar essas pretensões. Já o fez por 3 vezes. Portanto, desta vez, não caberia ao Bureau Político fazê-lo. Eu creio que há uma intenção velada, e tenho que ser franco consigo, eu acho que há aqui uma intenção velada de fazer passar uma moção oculta aos vários níveis do nosso partido, de apoio a um candidato. Portanto, não faz diretamente, mas está a fazê-lo através de um comunicado que traz uma discriminação em relação aos outros candidatos. Portanto, o Bureau Político não está a interpretar convenientemente o espírito da reunião do Comitê Central. O Comitê Central é um órgão que está acima do Bureau Político. E o Comitê Central deliberou as múltiplas candidaturas nas condições em que o fez. Ora, é
dever do Bureau Político interpretar corretamente este espírito democrático que o nosso Comitê Central, no dia 12 de março, fez sair através de uma deliberação e criou essas comissões exatamente para que o processo da democratização interna decorresse com lisura, de modo limpo, de modo transparente e livre. O Bureau Político, ao fazer esse comunicado com estes dizeres, está a violar os estatutos do nosso partido, nomeadamente no que diz respeito, por exemplo, ao artigo 30 dos nossos estatutos, que ao abrigo do qual todos os militantes devem ser tratados de igual forma e devem ser respeitados os direitos dos militantes do mesmo modo, da base ao topo. E há outras violações, não é? Depois, com mais vagar, irei também me pronunciar sobre essas violações que são, para mim, muito gravosas. Por outro lado, o comunicado feito como foi feito é uma introdução muito clara a uma intenção de campanha antecipada. Ou seja, eu explico-me. Nós vamos ter um período de campanha de 6 de novembro a 7 de dezembro. E o regulamento é claro. Quanto a isso, é claro. Não pode haver campanha eleitoral antes desse tempo, porque é o tempo em que os pré-candidatos estão a fazer recolhas de assinaturas. Ora, quando o Bureau Político faz uma campanha eleitoral fora de época, antecipada, isso é suscetível de legitimar uma reclamação de impugnação ou até mesmo de desqualificação do próprio candidato. Ou seja, o próprio Bureau Político coloca em risco uma pretensão de um candidato ao fazer campanha eleitoral antecipada. Ou seja, como eu lhe disse, Álvaro, nós vamos trabalhar isso com mais cuidado numa próxima oportunidade, não vai ser muito longa, mas quero lhe dizer que eu continuo a estudar esse processo, esse acontecimento, mas desde logo encontrei vários atropelos que são gravíssimos. Por sua vez, também estou a acompanhar pelas redes sociais manifestações em nome do partido, a partir de comunas, municípios, províncias, dirigentes que, em nome do MPLA, se estão a pronunciar a favor de um candidato. Ora, nós ainda estamos num processo de recolha de manifestações de pretensões, ou seja, nós ainda não fechamos o período da apresentação de pré-candidaturas. Bom, para ser mais claro, podem ainda aparecer outros candidatos e mesmo até a nível do Bureau Político também é possível que haja alguém que queira se candidatar. Ora, quando o Bureau Político faz esse tipo de comunicados, está a constranger outros pretendentes potenciais. Portanto, aqui uma violação de direitos, sobretudo o direito, o princípio da igualdade. Os cidadãos angolanos, e isso é preciso nós interiorizarmos de uma vez por todas, os cidadãos angolanos que estão dentro do MPLA não deixam de ser cidadãos. Embora sejam militantes, mas eles são cidadãos e, como cidadãos, têm direitos constitucionais protegidos. O direito de liberdade de expressão, o direito de concorrer a cargos de todo tipo na República e nos partidos em que militam, o direito de serem tratados do mesmo modo perante os estatutos, o direito de concorrerem. Portanto, esses direitos, que são direitos, liberdades e garantias que a própria Constituição nos confere, devem ser respeitados a partir dos próprios partidos.
Portanto, não está correto o partido privilegiar, favorecer um candidato em relação aos outros e em período proibitivo. Ou seja, nem sequer estamos em campanha eleitoral e já o partido está a favorecer um dos candidatos. Portanto, Álvaro Mendes, eu estarei consigo numa próxima oportunidade, mas queria apenas deixar essas notas, esses apontamentos, para dizer que há violações gravíssimas que já estão a ocorrer em relação ao nosso Congresso e isso está a, a comprometer imenso o êxito desse nosso Congresso que pretendemos com múltiplas candidaturas. Eu faço um apelo, exorto a todos os militantes do partido para que não se deixem intimidar com eventuais comunicados fora de prazo, fora de tempo e comunicados que eventualmente queiram intimidar os outros militantes que subscrever candidaturas de outros candidatos. No MPLA temos muitos quadros. No MPLA temos quadros competentes, muitos deles mais competentes do que nós mesmos que já apresentámos as nossas candidaturas. Muitos deles mais competentes que o próprio camarada João Lourenço. Muitos dos nossos quadros têm maior capacidade de liderança. Têm, se calhar, qualidades democráticas excelentes. E, portanto, nós não podemos confinar a qualidade dos nossos quadros numa só pessoa. Nós somos já 3 candidatos admitidos na subcomissão de candidaturas e já temos 3 opções para os militantes. Se houver mais uma, mais outra, melhor ainda para os militantes poderem escolher melhor aquele que melhor lhe representa na defesa dos interesses do partido e que deem garantia de uma melhor liderança. E se nós tivermos uma liderança nova no MPLA, eu acho que isso é um bom sinal, não só para dentro do partido, mas também para a própria sociedade. Nós devemos todos preconizar com uma melhor liderança cada vez que termina um mandato, para que haja, de facto, evolução, para que os princípios democráticos sejam realmente praticados na nossa organização. É isso que eu penso. Bom, relativamente à bicefalia ou não bicefalia, também há aqui um grande equívoco, porque há análises que tentam concluir que a recandidatura do presidente atual é o garante de uma bicefalia, ou seja, uma vez que o camarada João Lourenço já não pode concorrer à sua sucessão na presidência da República, e portanto estou a falar num cenário em que o MPLA ganha as eleições, então nesse caso estaria garantida a bicefalia no país. Teríamos um presidente do partido, nesse caso seria o João Lourenço, e depois um outro presidente que não seria necessariamente João Lourenço, mas um outro membro do nosso partido. Ora, esta visão é bastante redutora. Por quê? Primeiro, os nossos estatutos não proíbem monocefalia. Os nossos estatutos não proíbem bicefalia. Não proíbem. Isto quer dizer que não é só a reeleição de João Lourenço no partido que garante uma bicefalia. Se o vencedor das eleições democráticas em 2026 no partido for um outro candidato, que não seja João Lourenço, este candidato tem toda a legitimidade de propor uma bicefalia. Ou seja, a bicefalia não se garante só com a figura de João Lourenço. O candidato vencedor, nas vestes de presidente do partido,
pode sugerir, pode propor ao Bureau Político que ele vai constituir uma bicefalia. É claro que as pessoas dirão que isso é uma ingenuidade, porque ninguém quer ter a possibilidade de ser um candidato presidencial e desperdiçar, entre aspas, essa oportunidade para fazer então uma bicefalia. As pessoas vão de pensar assim, mas depende do candidato. Se o candidato é fiel e leal às suas próprias convicções para o partido e para o país, e se ele entende que uma bicefalia é mais adequada para dirigir melhor os destinos do país, para separar poderes, de modo a que haja uma espécie de freio e contrapeso, que haja uma melhor, digamos, harmonia e uma interdependência entre o partido e a governação. Se essa pessoa entender assim, é claro que ele pode optar por esta, por esta solução. Como também pode optar pela monocefalia, que também tem uma aderência bastante substancial dentro do partido. Portanto, dentro do partido há muitas vozes que preferem uma monocefalia a uma bicefalia. Portanto, não colhe o argumento segundo o qual só com o camarada João Lourenço se pode garantir uma bicefalia. Isso não colhe. Aliás, se formos mais inteligentes ainda, podemos dizer até que mesmo que o camarada João Lourenço se recandidate e vença as eleições internas, o que eu prognostico uma realidade muito difícil de se conseguir. Eu não acredito que João Lourenço vença as eleições internas com os pré-candidatos que já existem e que virão nesses próximos tempos. Não acredito porque o camarada João Lourenço, de facto, tem consigo um legado muito negativo relativamente aos vários indicadores do país e também modo de estilo de liderança, da forma em como destratou muitos dos seus camaradas, as divisões que criou, etc. Enquanto presidente do MPLA, não acredito que vença assim tão facilmente todos os demais candidatos num processo que seja livre, transparente e de voto secreto, porque a votação é secreta. A votação para presidente do MPLA é secreta. Mas suponhamos que o camarada presidente vença. Mesmo assim, não há segurança, não há qualquer garantia de que não possa existir uma monocefalia. Duas pessoas, mas com um só comando. Isso também é monocefalia. Isso também é monocefalia. Embora hajam duas pessoas, dois rostos, mas se o presidente do partido tiver mais força, tiver mais instrumentos de persuasão, de coação, até de utilizar os outros órgãos e estruturas do partido, o grupo parlamentar, etc., etc., que não haja uma monocefalia, com o próprio João Lourenço apenas na condição de presidente do MPLA. Portanto, quando nós analisamos monocefalia e bicefalia, não é um assunto tão claro, tão, digamos, tão básico, tão simples, que possa ser reduzido a uma condição de ser necessariamente o João Lourenço como o presidente do MPLA. Não há essa garantia. Não há essa garantia. E mais, eu até iria um pouco mais longe ainda, e não é nossa cultura. Não é a cultura do MPLA, não é costume partidário a bicefalia. Portanto, eu estou a ver, não sou profeta, não vou profetizar, mas estou a ver se João Lourenço ganha as eleições, não quer dizer, não é uma garantia de que haverá bicefalia.
sim, haverá bicefalia material, mas do ponto de vista funcional, poderá ser uma perfeita monocefalia, em que um vai cumprir as determinações, as decisões do outro, que vai simplesmente utilizar os instrumentos do partido para fazer funcionar o governo à sua maneira, ao seu bel prazer, a tomar as decisões que são gizadas no buro político, enfim, a produzir as leis de acordo com as orientações que serão emanadas a partir do buro político, e, portanto, o presidente do partido, sim, a partir daí, acaba por impor uma monocefalia e que é muito mais destrutiva do que aquela que nós sempre tivemos. Bom, eu sim já defendi a bicefalia como sendo um modelo que traz consigo muitas desvantagens. Né? Não é fácil harmonizar os interesses porque o presidente do partido tem mais interesse na preservação do poder, na manutenção do poder, e o presidente da República tem mais interesse nas questões administrativas, da gestão do governo, na, na utilização dos recursos para fazer avançar a economia. Então, são interesses que não são necessariamente coincidentes. Não são necessariamente coincidentes. E também já me referi à questão dos quadros. O partido tem quadros, o país tem quadros que são valiosos. E o presidente do partido, numa situação de bicefalia, o presidente do partido pode ter preferência nos quadros e o presidente da República pode ter preferência noutros quadros. Em questões de nomeações, exonerações, o presidente do partido pode ter interesses que não são necessariamente coincidentes com os interesses do presidente da República. Ou seja, e pode até haver chantagem no meio de tudo isso, através de poderes que são conferidos pela Constituição ao presidente da República e também poderes que são conferidos ao presidente do partido através dos estatutos aprovados por todos. Ou seja, a convivência num, num processo, num modelo de bicefalia em caso do MPLA vencer as eleições, não é um modelo fácil, pode criar até instabilidade governativa, pode criar muita instabilidade até no próprio partido, no próprio partido. E, portanto, eu defendi e defendo até agora a monocefalia. Ou seja, eu também pensei que esse fosse o entendimento de muitos dos nossos dirigentes, incluindo o camarada João Lourenço. Tanto mais que eu, como o Álvaro sabe, sempre pensei que o camarada presidente não fosse mais se candidatar e que se propusesse a liderar o processo de democratização interna do MPLA, que isso é muito mais glorioso, não é? É muito mais honroso dirigir um processo de transição histórica, não é? Porque isso marca para todo sempre, isso marca para todo sempre a história do MPLA, do que dirigir mais 5 anos o partido, não é? Portanto, é uma questão até de cálculo com base no uso do nosso talento intelectual. Não é? Se eu exercitar o meu talento, o meu intelecto, eu hei de ver que dirigir um processo de transição de 50 anos de candidato único para múltiplos candidatos numa concorrência leal, limpa, transparente, livre, de escrutínio secreto, etc., e, e sair muito bem sucedido nessa condução dessa transição, isso marca-nos para toda a vida. O nosso nome fica na história. Mas nós dirigirmos o partido por mais 5 anos, até 2031, até podemos ter percalços no meio do caminho e o nosso nome não fica marcado na história. O nosso nome não fica marcado na história. Portanto, o maior troféu
que caberia a João Lourenço lutar por ele seria o de liderar o processo da democratização interna do MPLA com múltiplas candidaturas. Foi assim que eu pensei ao longo de muito tempo e que fiquei surpreendido, até perplexo, quando o Bureau Político, né, fez sair aquele comunicado dado a conhecer que foi informado de que o camarada João Lourenço iria se recandidatar. Pronto, eu vi que o camarada João Lourenço desvalorizou um grande troféu que iria marcar o seu nome na história. E, portanto, eu continuo a dizer que a monocefalia, para mim, seria melhor, até para garantir uma transição, porque nós precisamos fazer uma transição constitucional. A nossa Constituição já está a pedir uma revisão profunda. E, portanto, uma monocefalia aqui seria, digamos que ouro sobre azul, para que este desiderato se materializasse realmente. Mas com uma bicefalia é muito difícil que a gente vá melhorar o cenário institucional, o cenário constitucional da nossa República. E o MPLA não está a dirigir para si próprio. O MPLA, enquanto militante do partido, entendo que o MPLA não é para dirigir os do MPLA. O MPLA é para dirigir um país que tem milhões de cidadãos, muitos deles não são militantes do MPLA. A maior parte dos cidadãos desse país não são militantes do MPLA. Portanto, o MPLA, do meu ponto de vista, deve sempre olhar para o povo, para a população, para a sociedade.